Boa noite, boa tarde ou bom dia. Que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda. Quando apareceres, se apareceres, has de aparecer a mais uma transmissão sobre propósito de vida de pessoas e organizações. E desta vez vamos falar sobre aquilo que eu acho que é um tempo que está cada vez mais claro e que na realidade este tempo já dura há imenso. Tem um horizonte muito alargado, portanto, não é agora que este tempo emergiu, este tempo que eu chamo o tempo do camelo nesta transmissão e que então nos convoca a continuarmos a travessia no e pelo nosso melhor em tempos de aperto. E eu considero que este tempo de tempo que tem bastante uma duração que já vem de há séculos, mas que agora, com uma clareza imensa, como talvez nunca antes na história da humanidade para tantos, fica claro à sociedade que de facto temos uma possibilidade de entender a condição desvantajosa em que nos encontramos e decidirmos que não vamos prosseguir nessa mesma rota e que vamos ativar os meios que temos à nossa disposição para alterar esse estado de coisas. Mas não o vamos fazer de uma forma qualquer. Eu não sei se te recordas, has de recordar, e se calhar até ouves no teu dia a dia, eventualmente, essa expressão ser utilizada para se referir a determinadas pessoas de forma insultuosa ou, no mínimo, jocosa, depreciando-as ou menorizando a sua forma de estar. E é usada de uma maneira um tanto ou quanto agressiva e então quer desconsiderar determinadas atitudes que aparentemente na boca de quem profere, ou na mente de quem profere esse insulto, são características então de subserviência não muito inteligente, ou então alguém que simplesmente não teve consideração pela eventual forma de estar de outros. E seja como seja, então a metáfora do camelo na linguagem corrente não é de facto a melhor das metáforas. Mas se pensarmos na finalidade, na constituição do camelo, e se pensarmos, como eu já referi aqui várias vezes, em termos da nossa equação fundamental, do nosso propósito, que então a nossa identidade é muito influenciada pela nossa forma, e essa forma, ou pela nossa função, quero dizer, e essa função tem pistas muito sólidas na nossa forma, no nosso formato, e não só físico, mas também emocional, mental e também espiritual, das nossas inclinações em todos estes níveis. Certo? E as inclinações a nível espiritual podemos percebê-las pelos nossos valores, pela forma como definimos ideais para a nossa conduta, para o nosso ideal de ser, fazer e ter. A nível mental, obviamente, é mais fácil de entender, que tem a ver com a nossa própria forma de pensar, tem a ver com a nossa mundividência, com a nossa mentalidade, com a nossa atitude. E a nível emocional tem precisamente a ver com a nossa sensibilidade no campo das emoções, dos sentimentos, da forma como reagimos ou não reagimos face a determinadas circunstâncias, fora e dentro de nós. E depois, obviamente, na parte física é a parte mais fácil de todas. Tem muito a ver com a forma como nós associamos ao nosso biotipo, à nossa aparência, ou ao nosso formato corporal, ou o que seja que se manifesta então exteriormente e que visivelmente é mais fácil para nós entendermos então o que é que se está a passar. E o que é que nos está a propulsionar da parte de fora, a nível da forma como nos comportamos, a nossa própria aparência física, a nossa silhueta, fisionomia, todo um conjunto de atributos
Havia inclusive ciências que neste momento são consideradas pseudociências, mas que na tradição ancestral do saber eram ciências que se baseavam então nas formas da constituição humana, física, para estabelecer traços de caráter, a partir da nossa fisionomia, ou a partir do formato da nossa face, do nosso crânio. Inclusive, vê só tu, se não conheces, se não ouviste falar antes, eu penso que já terei falado aqui, não me recordo exatamente quando, do formato das geografias, dos territórios, das localizações geográficas. Por exemplo, Portugal, em termos então dessa geossofia, que é considerada então a sabedoria, a sofia da geografia, baseia-se então na forma do nosso recorte geográfico para dizer que Portugal é a cara da Europa. E, portanto, Portugal, sendo a cara da Europa, tem, digamos assim, numa interpretação do propósito, através desse recorte, desse desenho, dessa aparência, dessa silhueta geográfica, tem então o propósito de ser a voz, de expressar a voz dos valores e da matriz da cultura europeia, por assim dizer. E eu penso que isto está bastante de acordo com os ideais e as ideias de vários daqueles que são mais louvados na nossa cultura portuguesa, como Camões, como Fernando Pessoa, como o Padre António Vieira. Apenas para citar estes três que são internacionalmente conhecidos e louvados ao mais alto grau da literatura universal. Não é por nada que temos o ditado 2 dedos de testa. Dizes tu, Leonila? Sim, também. Sim, perfeitamente. Sim. Então, estamos precisamente a ligar com a questão do saber popular, que tu agora trazes aqui no teu comentário, com a noção de que a nossa Constituição e a forma como nos moldamos, em termos de desenvolvimento humano, então levando isso ainda mais além, em termos de linguagens e de códigos de transformação e de prática que nos possam ser úteis nos dias de hoje, levar à noção de que as qualidades da sobriedade, da resistência, da persistência, da capacidade de prosseguir a marcha sem nos determos pela falta de condições, pela falta de recursos, pela falta de meios, pela solidão, pela aridez da paisagem, do território, dos desertos que a nossa expressão criativa autêntica pode encontrar, são tudo atributos, características fundamentais que nós facilmente reconhecemos nos camelos e, claro, para sermos então camelos iluminados, ou camelos conscientes, se preferirmos, camelos deliberados, camelos que se aceitam como estão plenamente na sua condição e continuam na marcha de reconhecerem os seus blind spots, os seus ângulos mortos de percepção, de consciência, as suas ignorâncias. Também, por que não dizer, as suas falhas, os seus vícios, as suas manias, os seus tiques, tudo realidades que nós, todos nós, como seres humanos, podemos encontrar em nós. Eu sei que continuo a encontrar em mim, não sei quanto a ti. Eu sei que continuo a encontrar em mim todos os atributos que te acabei de referir. E a ideia fundamental, fundacional, que eu queria estabelecer então em termos de enquadramento, em termos de contexto, para este que eu considero ser o termo do camelo, estar cada vez mais claro agora, mas que este tempo não tem nem de perto nem de longe a duração de meses, ao contrário daquilo que podemos querer associar em função do contexto atual da pandemia que atravessamos. Esta situação dura, na minha opinião, pelo menos há mais de 2 séculos. É uma situação que nasceu ou que, se quisermos, que se tornou mais clara com o positivismo e com a Revolução Industrial, assentes numa concepção mecanicista e materialista da vida, em que o homem é visto como, fundamentalmente, um objeto para ser utilizado de uma maneira que está arredada da sua melhor expressão. E atenção, não façamos confusão. Isto é assim há milhares e milhares de anos. O que aconteceu foi que, na Revolução Industrial, aconteceu o advento então da tecnologia usada para a eficiência de muitos
ao serviço de muito poucos. Eu repito, a eficiência de muitos ao serviço de muito poucos é a grande falha, é a grande característica que faz do camelo alguém com palas nos olhos e que faz do camelo alguém que está num círculo vicioso de fazer as travessias do deserto que outros querem que ele faça e não a sua própria consciência, não os seus interesses de expressão autêntica que serviriam não só esses poucos, como os muitos, como todos. E portanto, o que é que isso acontece? Inicialmente acontecia que uma esmagadora e vasta, colossal maioria da humanidade vivia numa situação de pobreza, que posso chamar pobreza integral. Pobreza física, pobreza emocional, pobreza mental e pobreza espiritual. Pobreza física com baixíssimas condições de subsistência. Pobreza emocional, sem as ferramentas para conseguir entender o seu próprio poder e a sua própria matriz energética e como lidar com os seus próprios estados. Pobreza mental, não ter acesso à educação e às ferramentas que lhe podiam ensinar a pensar e a caminhar pelos seus próprios meios, sem colocar o ónus da sua razão de existir nas mãos de um senhor feudal, de um chefe ou de uma figura de autoridade externa que lhe dissesse o que fazer e para onde caminhar. E pobreza espiritual, em torno de estruturas, ou assente, melhor dizendo, em estruturas que aprisionavam então o melhor da aspiração humana através de propostas que de religiosas tinham de facto muito pouco, porque o significado da palavra religião vem do latim religare, que é reconectar o ser humano com a sua essência, e a partir do momento em que os seres humanos eram aprisionados, ou ainda são aprisionados, mas então em letra morta, em hábitos e rotinas que não conectavam com a sua melhor expressão, o que acontecia e o que acontece então é tínhamos aquilo que na tradição anglo-saxónica é denominada de rat race e muitas vezes é usada com um contexto mais materialista, mas aqui é a questão de estarmos presos dentro de um labirinto, de um conjunto de condicionamentos, então dessa malha de sociabilização que a arte e a literatura têm retratado muito bem sobre diversas formas. Das formas mais recentes e mais marcantes do nosso tempo é a forma do filme Matrix, não é? De estarmos todos dentro da matriz e apenas com um rasgo de oportunidade. Então, podemos ser os Neos de nossa própria vida e reconhecemos os poderes que intrinsecamente nos foram e são confiados por direito de sermos humanos e podemos usá-los, certo? E estamos a perceber com muita clareza a incoerência e inconsistência de múltiplas das formas mais tradicionais de poder dos seus pretensos detentores. Percebemos que de facto essas formas não são no melhor interesse do bem comum, como deveriam ser, que de facto essas instabilidades ampliadas pela velocidade de transformação a que estamos a assistir neste momento, e isso sim é novo, isso sim é como nunca antes na história conhecida da humanidade, nunca tantos se moveram tão rápido em tão pouco tempo. Acho que todos conseguimos reconhecer isso. Acho que se estás viva há mais de 20 anos atrás, consegues ter uma percepção de já seres capaz de raciocinar em décadas e consegues recordar, por exemplo, a velocidade a que as coisas aconteciam há 10 anos atrás não é comparável à velocidade como as coisas acontecem agora. Ou, e para ser preciso com as palavras, a nossa percepção de movimento e a nossa percepção desses movimentos e das sucessões desses movimentos no exterior é que está amplamente acelerada e a nossa própria vida opera nesses moldes, nesses termos. E, portanto, a questão fundamental agora aqui é: vamos deixar de ser camelos e passar a ser
como as avestruzes, enfiarmos a cabeça debaixo da areia, assobiarmos para o lado, aspirarmos que simplesmente tudo vai ficar bem, sem nós termos de fazer a nossa parte para o nosso bem, e que esse bem possa ser um bem que contribui para outros bens além do nosso? Ou vamos reconhecer que temos um papel a desempenhar e que podemos fazer esse papel usando o camelo como símbolo de sobriedade, de responsabilidade, de resiliência, de resistência, de eficácia, de eficiência, de fazer muito com pouco, ou de fazer muito com menos do que aquilo a que teria direito, para então conquistar a passagem para os oásis e para as terras que estejam prometidas àqueles que de facto tenham a boa vontade de fazerem tudo o que podem com aquilo que são. Vejo mais um comentário teu, Leonila. E nunca tantos pararam tão rapidamente pensando nesta fase covídica. Precisamente porque a nossa civilização é uma civilização cada vez mais assente na sincronização à escala global. A todos os níveis nós assistimos isso desde o momento em que, por exemplo, nós já sabemos que uma coisa tão simples quanto acertar um relógio num mudar da hora, nós sabemos que se esse relógio está num aparelho eletrónico com ligação à internet, essa atualização não é necessária, ela é feita automaticamente e, portanto, nem sequer esse ato, já que nós temos de fazer nos relógios manuais, nos aparelhos que ainda não estão informatizados e que usamos no nosso dia a dia, e se calhar muito em breve vão passar a ser relíquias, com o advento esperado da Internet of Things, como se diz, não é? Da implementação em mais larga escala, em massiva escala, das funcionalidades e tecnologias da inteligência artificial e das tecnologias conexas. E então nós sabemos que há essa capacidade de usar esta sincronização de formas muito mais criativas do que o que temos feito até aqui, de formas muito mais funcionais. Eu estava a rever algumas palavras que transmiti aqui em março, numa transmissão em que falei sobre o ponto de situação atual. Penso que foi a minha terceira transmissão, ou sei que foi a minha terceira transmissão. E estava a recordar as palavras de um famoso barão, como é apelidado, da comunicação social, aqui neste país em que eu vivo, em que ele considerava que as redes sociais são a latrina da sociedade e a forma, o desprezo da forma como aquelas palavras foram emitidas, na altura, recordo-me ter lido, e dei-me ao trabalho de ler algo mais do que simplesmente uma abordagem superficial da pessoa em questão. Tenho inclusive uma biografia que foi escrita sobre a pessoa, bastante profusa e que não é autorizada ou oficial, portanto não foi uma encomenda, não é? Mas mesmo que tivesse sido uma encomenda, podia ser um trabalho de grandíssima qualidade e fundador da civilização. Fazendo aqui um parênteses que agora me ocorreu, o grande épico da Eneida de Virgílio foi uma encomenda do imperador romano de então para glorificar e dignificar então essa civilização, esse império, essa potência mundial, coletiva, a mais global da altura. E no entanto ficou para a história como um épico. Mas sem fazer grandes desvios e voltando aqui à nossa trajetória. Então essa capacidade de sincronização que nós temos, se usada para o bem, se assumirmos uma responsabilidade que nos cabe, se então temos sido feitos de camelos para o prejuízo de tão poucos, ou para o benefício de tão poucos, sendo nós tantos, podendo isso ainda ser eticamente minimamente justificável em termos de uma organização, de uma hierarquização, de uma estratificação das atividades humanas que requeria largas quantidades de mão de obra para desempenhar um sem número de atividades, sabendo que existe um momento de transformação massiva, de reconversão dessas atividades de serem humano-intensivas para serem capital físico intensivas ou máquina intensivas, tecnológico intensivas. Faz sentido manter as pessoas cativas em funções que não dignificam a sua condição humana, não dignificam as suas capacidades aspiracionais, de criatividade, de invenção, de imaginação, de serviço ao bem comum.
de cuidado pleno e eficiente, eficaz e amoroso das suas diversas dimensões do viver, das suas famílias, das suas comunidades, de eventualmente pessoas que nem sequer conhecem? Faz sentido? Não, não me parece que faça sentido nenhum. Mas também o que sei é as redes sociais parecem despoltar em nós a nossa dimensão de cigarra, parecem despertar em nós o nosso lado, os nossos lados mais mesquinhos, os nossos lados mais sumários e prepotentes também, e pidescos. E tenho visto isso em todo tipo de classes sociais, não é só na classe popular. Tem estado particularmente à tona, na minha perspectiva, em vários segmentos classificados como de poder, e estou a falar na definição de poder em termos exteriores, mundanos, não é? Nos poderes convencionais, definidos como tal, e no poder definido como quarto poder, e refiro-me aos mídia. Vemos pessoas em cargos de responsabilidade a referirem-se a outros concidadãos seus como se fossem gado, como se fossem massas inertes. E a pergunta que eu me coloco, será que tem razão no meu caso? Será que eu, Júlio, me tenho comportado como uma massa inerte? E se sim, no que é que ainda existe inércia em mim? Será que com o meu comportamento, com as minhas conivências, com os meus silêncios, com as minhas cumplicidades, implícitas ou implícitas, eu concedi o direito a essas pessoas me tratarem como uma massa inerte? Ou será que há coisas que eu posso não estar a fazer como poderia? Será que há clareiras da minha consciência que eu não estou a considerar, observar e entender como devia? E então, e na minha forma de comunicar com os outros? Será que estou a fazer tudo aquilo que posso para que o seu melhor possa ser cada vez mais forte, cada vez mais viçoso? Será que estão cada vez mais preparados? Através das minhas palavras, será que isso faz um efeito real e genuíno no seu caminhar? Além de uma pura forma de posicionada de acordo com essa maneira de ver as redes sociais como latrina, em que, no mínimo dos mínimos, isto é tudo uma forma de entretenimento, de escape, de ilusão, de simplesmente continuarmos a pastar como temos pastado, não é? E continuarmos então a ter apenas umas fugas à famosa frase de Yanis Varoufakis, ou pode não ser assim tão famosa para alguns, mas foi publicado um livro com esse título, que dizia The weak suffer what they must. Como perspectiva ou tese, então, de algumas dessas minorias privilegiadas sobre o papel que cumpre aos camelos, que somos nós. E então, será que não há uma outra definição alternativa? Será que não há uma outra possibilidade? Pintado este cenário menos, eventualmente, positivista, ou positivo e inspirador para alguns, mas que eu hoje quis destacar aqui, porque eu acredito que, de facto, sermos idealistas e acreditarmos num mundo melhor não nos dispensa de, a dada altura do caminhar, encarar a realidade da forma o mais frontal possível, mesmo que esse encarar da realidade seja num tempo em que estejamos de facto capacitados e protegidos em termos do nosso próprio estado anímico para encarar essa realidade. Por outro lado, também há aqueles de nós, e parece que é a maioria, que muitas vezes se comprazem, se satisfazem apenas com encarar a realidade nesta perspectiva do jogo perdido ao intervalo, e confundem esse jogo estar perdido ao intervalo com incapacidade total de mudar as coisas, porque se de facto somos massa, nós, os camelos deste mundo, também não será que podemos ser nós, a tal massa crítica, como diz a expressão, para, a partir de nós, a partir da base que representamos, então liderarmos de baixo para cima e fazermos a diferença
Porque se então, de facto, já existem para todos os efeitos consagrados nas constituições nacionais da esmagadora maioria dos países ocidentais e não só, uma figura da filosofia política chamada democracia, não será possível que não podemos usar os nossos direitos de uma forma mais consciente e ir pôr, além do nosso boletim dentro de uma urna, o nosso contributo para fazermos a diferença nos nossos pequenos comportamentos no nosso dia a dia, pé após pé, até que o deserto se torne oásis com o nosso caminhar. Será que não é possível? Será que não é possível, se olharmos para o lado e virmos que de facto há esse respeito, há essa consideração, há essa busca, darmos a mão, termos a coragem de darmos a mão ao invés de irmos pelo lado mais fácil, que é o lado da aquiescência e da conivência com o que está mais do que à vista de que não serve? Será que em vez de aceitarmos as informações que nos passam como completamente ou censuráveis ou aceitáveis ou obrigatórias, não podemos ajudar de facto aqueles que nos lideram a fazer melhor o seu papel, entendendo nós mesmos as consequências e as causas daquilo que nos está a ser proposto, do que é que está verdadeiramente em causa, procurarmos isso, darmos-nos ao trabalho e investirmos energia para que isso de facto venha à tona. E onde é que tudo começa? Começa de facto na melhor versão do camelo, na minha opinião. E a melhor versão do camelo então é aquele animal que consegue, com muito pouca água, atravessar um deserto para chegar à outra parte. Um animal tem reservas incríveis de resistência. É um animal que, à força de atravessar então esses territórios e não ter receio de estar atento, que é uma componente fundamental deste tempo do camelo, para nós atravessarmos em termos de aperto. E quando reconhecemos o aperto, quando reconhecemos que estamos a ser apertados e que agora queremos mudar de aperto, queremos tirar o aperto do freio que nos puseram na boca para nos comandarem, para o aperto da responsabilidade, o belíssimo e positivo aperto de nos parirmos como camelos conscientes que vão atravessar os desertos para fazerem prevalecer o seu melhor, a sua expressão autêntica. E que desertos são esses? São os desertos de aprender nos campos que fazem sentido para a nossa expressão autêntica, nos campos onde os nossos interesses, as nossas paixões, as nossas inclinações, os nossos gostos, os nossos talentos, dons até, se expressam, se plasmam, e nós precisamos de aprender as linguagens de base desses campos. Nós precisamos de aprender os códigos desses campos. Nós precisamos de meter as mãos na massa nesses campos, tirar as mãos dos tweets, tirar as mãos dos posts de ódio e de insulto e de provocação gratuita ou o que seja, que não reflete o nosso melhor, que é apenas um extravasado da nossa negatividade, para colocarmos as mãos em nos tornarmos camelos de facto, com valor. Camelos como os que têm sido os camelos desde que a humanidade é humanidade. Animais que ajudaram a espécie humana durante séculos e séculos e séculos e ainda continuam a ajudar, não de uma forma agora tão predominante civilizacionalmente, mas ainda existem e continuam a existir. A poder então levar nas bagagens, o mínimo indispensável, mas o indispensável para se avançar nessas travessias. O bom senso. A atenção aos detalhes no meio interno e externo. No meio interno. Lá está. A vigilância sobre o que pensamos. Sobre o que sentimos. Sobre o estado em que nos encontramos. Sobre as possíveis causas desse estado. Dar-nos ao trabalho de termos as práticas que nos permitem entender isso. Temos falado tantas e tantas vezes aqui sobre as práticas de atenção plena. Temos falado sobre as práticas da reflexão, em diário, na colocação de questões, nas conversas que podemos ter com pessoas que façam parte do nosso entorno, sejam do nosso grupo de crescimento, por exemplo, ou um relacionamento, uma parceria espiritual, em que ambos estão a querer crescer nesse sentido. Ou pode-se lhe dar o outro nome que quiser, um relacionamento consciente, peer group,
O que não faltam são termos. Nós conseguimos sentir no nosso coração quando as coisas nos estão de facto a nutrir o nosso melhor a nós e aos outros. Conseguimos também saber quando é que não estão a fazer. E podemos tomar as decisões, obviamente, de ir buscar a mestria das áreas, das ferramentas, dos conhecimentos, das práticas deliberadas e reiteradas que vão devolver o nosso melhor. E para muitos de nós que já são camelo há tanto tempo, se calhar isso pode passar por simplesmente entender quais é que são as práticas básicas de saúde. Quais é que são as práticas básicas de descanso? Quais é que são as práticas básicas de regeneração? Será que me sei alimentar como deve ser? Se calhar já me esqueci. Será que sei fazer exercício para revitalizar os meus níveis de energia? Nem que seja só caminhar e fazer caminhadas amplas, bom tempo, em bom ritmo. Se não tenho a disposição de ir para o ginásio ou fazer um outro desporto mais intensivo, posso fazer isso por mim. E sobre a minha alimentação? Até sobre a minha hidratação? Estou a levar isso em consideração? Até sobre deixar que a natureza faça o seu trabalho ao invés de abusar de prescrições químicas. Com todo o bom senso e consultando profissionais e pessoas qualificadas que me possam ajudar sempre que necessário. Será que estou a fazer isso? E será que estou a permitir-me simplesmente respirar, cheirar as flores? Que é uma metáfora para dizer aproveitar as pequeníssimas coisas da vida, estar atento aos detalhes. Um sorriso de uma criança, um perfume de uma flor real. Um edifício bonito quando vou passar na rua. Ou uma árvore com centenas de anos. Uma caminhada em trilhos na natureza. Um pôr do sol. Um rebentar das ondas. Uma viagem em que simplesmente estou a sentir o vento a bater-me na face, a entrar pelo vidro entreaberto do meu carro, dando graças por poder conduzir, dando graças por ter um carro disponível que posso usar. O que é? O que é que é? Pode ser isso tudo. E deve ser isso tudo. A estabelecer a ordem de prioridades, nós sabemos o nosso ponto de situação. Se olharmos e fizermos a reflexão com lucidez, coragem para sermos honestos connosco mesmos, nós conseguimos saber aquilo que nos falta. E eu sou profundamente consagrado e devoto de ter uma prática de oração recorrente em que peço tudo aquilo que acho que me pode fazer falta ao universo, peço que me o traga, peço que me o demonstre se já o tenho, que me faça entender com mais clareza esses ativos que eu posso usar. E se eu preciso de força e coragem, peço força e coragem. Se eu preciso de entendimento, peço entendimento. Se é sabedoria, peço sabedoria. Se quer mais abundância, peço mais abundância, começando por reconhecer o meu próprio valor e por transmitir esse valor a outros que possam precisar. O que é que será? O que é que será? Só tu podes saber. O que é que estás a precisar mais agora? O que é que faz mais sentido para poderes fazeres a tua travessia rumo ao teu melhor? Para a iniciares, retomares, ou continuares, ou consumares, levares até ao fim. Para que possas então chegar às paragens que precisas para desfrutares daquilo que mereces e para entregares aquilo que te pedimos. Todos nós que estamos a fazer a caminhada da expressão autêntica, pedimos-te que nos dês isso que só tu podes dar. Porque estás aqui vivo, tens algo para nos dar que só tu podes dar. Mais ninguém o pode fazer por ti. Essa é a prerrogativa fundamental de estares aqui. De estares vivo ou viva. É a prerrogativa de teres uma peça no puzzle da vida. Uma peça mágica e única que só tu podes lá encaixar. E que nós não temos como encaixar essa peça se tu não o fizeres por ti. E o mundo tem avançado à conta de muito poucos que vão encaixando as suas peças. E a humanidade vai continuando a progredir como que por artes mágicas, entre aspas, faça uma incrível e imensa massa de pessoas, de indivíduos, de membros então desta espécie que não têm a possibilidade, ou que não alavancaram essa possibilidade, ou não libertaram essa possibilidade nas suas vidas. E aquilo que nos é pedido neste tempo, na minha opinião, face a tudo o que está a acontecer, é que cada vez mais de nós aceitemos a convocatória. Reconheçamos a convocatória. E nos ajudemos uns aos outros. Peçamos ajuda uns aos outros. E entendamos as razões uns dos outros para fazermos o que fazemos e possamos
criar, manter e, se necessário for, recuperar os entendimentos que possam estar perdidos para que possamos ser verdadeiramente aquilo que ainda nunca fomos. Humanidade com H. E se não há mais questões ou comentários, por hoje é isto. Era isto que eu te queria dizer. Não quis fazer nada demasiado estruturado. Já o fiz noutras alturas. Pensei que não era o caso agora. Poder-se-ia fazê-lo. Eu penso que já tens recebido algumas ferramentas que te possam ser úteis na tua caminhada. Eu tenho procurado fazê-lo. Com as minhas limitações evidentes e com eventualmente também uma outra facilidade, uma outra abertura para continuar a fazer cada vez mais e melhor, e esse é o meu compromisso para contigo. Vou continuar a dar o meu melhor para fazer precisamente aquilo que me cabe e espero que possamos ver esse melhor um do outro cada vez mais. E eu tenho todo o gosto em ver o teu melhor, em que me partilhes comigo diretamente o teu melhor. Se por acaso achares que eu tinha a obrigação de ver o teu melhor e não o vi, por algum pecado meu que me escape, de faltas de presença em redes sociais ou faltas de atenção, o que seja, partilha uma mensagem direta comigo. Manda-me isso por mensagem ou por e-mail. Diretamente, Júlio, fiz isto, lembrei-me de teres pedido para partilhar num dos teus vídeos e aqui estou a fazê-lo. Vê lá o que é que tu achas. Eu vou ficar deleitado, literalmente, por ver. E não é leite de canelo, que era recomendado por Maomé aos seus concidadãos que bebessem e aproveitassem, que teria propriedades que lhes podiam permitir então a subsistência em condições difíceis. Também, embora aqui a doutrina se divida e também na religião judaica e na religião muçulmana se dizia que a carne dos camelos não era própria para consumo, que era uma carne considerada impura. Eu, na minha opinião, não sei se é impura ou não é impura. Para mim todas as carnes são impuras para consumo porque desde que me tornei vegetariano. Portanto, aquilo que posso dizer é que também pode ser uma norma inteligente para preservar a vida a tão nobres animais que permitiam que então se fizessem travessias bastante cruciais e valiosas em tempos em que a vida humana estava de facto em risco todos os dias e de uma forma bem mais marcada e mais marcante do que a nossa está, pelo menos para a maioria de nós que vivemos em países ocidentais e em condições de vida relativamente privilegiadas face a esses tempos. E a outros, e a outras comunidades e a outros povos que ainda estão vivos neste planeta, talvez possa valer a pena pensarmos um pouco nisto. Namasté. Até amanhã.